Nessa noite eu quero falar com vocês sobre fé, a respeito de fé, o que é a fé, o que é ter fé. E eu andei dando uma pesquisada no que estudiosos fora da Bíblia falam sobre a fé, psicólogos, filósofos, sociólogos. E eu encontrei no site do Wikipédia a definição de que fé é a adesão de forma incondicional a uma hipótese que a pessoa passa a considerar como sendo verdade. Ou seja, a pessoa começa a considerar algo como sendo verdade e aí, incondicionalmente ela se agarra àquilo. Ela começa a crer naquilo com todas as suas forças. E ainda mais, a fé ela acompanha uma absoluta abstinência de dúvida. Ou seja, é impossível você ter fé e ter dúvida ao mesmo tempo. Não cabe fé e dúvida no mesmo espaço, onde uma entra, a outra sai. Já o dicionário online de significados diz que fé é uma palavra que significa 3 coisas: confiança, crença e credibilidade. A fé é um sentimento de total crença em algo ou alguém, ainda que não haja nenhum tipo de evidência que comprove a veracidade da proposição em causa. Ou seja, você acredita que algo vai acontecer, mesmo você não tendo evidência de que aquele algo vai acontecer. Você pensa em algo e no fundo da sua alma você acredita que aquilo realmente vai acontecer. E ainda o dicionário online de significados, logo em seguida ele fala que ter fé implica numa atitude contrária à dúvida, como a gente viu anteriormente no início do texto. E está ligado intimamente à confiança. Em alguns problemas, em algumas situações emocionais ou problemas físicos, ter fé significa ter esperança de algo, que algo vai mudar de forma positiva para melhor. Na Bíblia, lá em Hebreus 11, que apresenta a galeria da fé, dos homens de fé, logo no versículo 1 diz: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Afirmando aquilo que a gente leu anteriormente, que a fé é acreditar em algo que você ainda não tocou, algo que você não viu com os seus próprios olhos. E ainda o autor de Hebreus, que alguns dizem ser Paulo, outros levantam outras hipóteses, diz que, lá no versículo 6, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. No texto de hoje, a gente vai ver sobre um homem que tinha muita fé. Ele guardava consigo uma fé e essa fé modificou, transformou a vida dele para melhor. Nós vamos ler hoje Marcos, no capítulo 10, versículo 46 a 52. Consegue colocar aí, João? Marcos 10, 46 e 52. E foram para Jericó. Quando Jesus saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, um cego mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. E ouvindo que era Jesus o Nazareno, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que ele se calasse, mas ele gritava cada vez mais: Filho de Davi, tenha compaixão de mim. Jesus parou e disse: chamem o cego. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: coragem, levante-se, porque ele está chamando você. Atirando a capa para o lado, o cego levantou-se de um salto e foi até onde estava Jesus. E Jesus lhe perguntou: o que você quer que eu faça? E o cego respondeu: Mestre, que eu possa ver de novo. Então Jesus lhe disse: vá, a sua fé salvou você. Imediatamente passou a ver e foi seguindo Jesus estrada fora. Mais uma vez, abaixe sua cabeça, vamos orar ao Senhor.
Pai, eu te agradeço por mais esse dia de vida, te agradeço por mais essa oportunidade de estarmos aqui te louvando, te adorando, e nesse dia de hoje, a oportunidade de estar pregando a tua palavra, Pai. Peço que o Senhor continue conosco e que não seja eu aqui na frente falando, que eu sirva de instrumentos nas suas mãos, Pai. Que seja o Espírito Santo falando atrás de mim e que sejam ditas as palavras que o Senhor quer que sejam ditas as pessoas que aqui estão. Em nome de Jesus, amém. Jesus e os discípulos estavam indo para Jerusalém, era período de Páscoa, e no caminho eles passaram por Jericó. Como a gente viu aqui na passagem, enquanto ele passava pelo caminho, se encontrou com eles o cego, e o cego estava lá pedindo esmola, estava lá naquela vida miserável dele, e de repente ele ouviu um murmurinho, ouviu o barulho de pessoas chegando. Eram muitas pessoas, porque as pessoas estavam indo para Jerusalém para Páscoa. E então ele, curioso, ouviu que falaram que era Jesus. Nesse momento que ele ouviu que era Jesus que estava passando ali, ele na hora já pegou a oportunidade e se agarrou às forças que ele tinha e começou a gritar para que Jesus tivesse misericórdia dele. No momento que ele gritava, algumas pessoas tentavam calar a sua voz. Provavelmente as pessoas não queriam que ele atrapalhasse o caminho de Jesus. Provavelmente aquelas pessoas já estavam cansadas de caminhar e queriam prosseguir o mais rápido possível. E as pessoas mandavam ele se calar. Mas quanto mais as pessoas tentavam impedir que ele falasse, mais ele gritava e mais ele gritava alto. Até que, no momento, Jesus, percebendo que tinha alguém chamando por ele, viu aquele cego, teve piedade dele, teve compaixão e mandou que o chamassem. O interessante é que Jesus, vendo a condição dele, vendo que ele era cego, mandou chamar ele, e no momento que ele chegou até Jesus, Jesus pergunta para ele, mesmo Jesus sendo Deus, sendo consciente de tudo, tendo ciência de tudo, pergunta para ele: o que você quer que eu te faça? E ele então responde para Jesus: eu quero ver de novo. E aí Jesus olha para ele e diz para ele: pode ir, a tua fé curou você. Então ele, provavelmente muito admirado, muito agradecido com tudo que havia ocorrido na vida dele, passou então dali em diante caminhar com Jesus. E eu quero levantar alguns tópicos do que a gente pode aprender com Bartimeu, com o cego de Jericó. Lendo o texto, fazendo alguns estudos, assistindo outras pregações, lendo outras pregações, lendo Bíblia comentada, comecei a me atentar a algumas coisas que a gente pode tirar, algumas lições que a gente pode tirar dessa passagem e da vida de Bartimeu. A primeira coisa é que precisamos estar atentos às oportunidades. O Bartimeu era uma pessoa que ficou cega em um determinado momento da sua vida, e ele não tinha expectativa nenhuma de cura. Naquele tempo a medicina era algo precário, e provavelmente, mesmo que houvesse alguma condição, alguém que soubesse resolver o problema dele, alguém que tivesse a capacidade de tratar o problema dele, muito provavelmente, pela situação que ele vivia, pela miséria que ele vivia, ele não teria condições de arcar com o tratamento. Ele não tinha condição financeira, ele sequer tinha como chegar até um médico. Ele dependia de outras pessoas para tudo. E muito provavelmente naquela região, a essa altura, perto da Páscoa, Jesus já tinha operado muitos milagres, Jesus já tinha pregado para várias pessoas, para multidões, e muito provável que Bartimeu já sabia da fama de Jesus, já tinha ouvido falar sobre Jesus. E se ele ouviu falar de Jesus, ele ouviu falar dos milagres e das curas que ocorriam. Então naquele momento ele sentiu a aproximação da multidão, ele ouviu que era Jesus que estava passando naquele lugar, e ele sabia que Jesus podia trazer cura para ele. Ele sabia que Jesus podia transformar a vida dele. E outra coisa, ele sabia que aquela era uma oportunidade única. Ele não teria outra chance. Jesus não passaria ali de novo. Provavelmente não deve ter passado ali por perto muitas vezes. E naquele momento era a chance que ele tinha. Como diz o ditado, o cavalo só passa arriado uma vez. Se você não pular, se você não cair em cima do arreio, você perdeu. E ele, sabendo que aquela era a única oportunidade, ele colocou todas as suas forças para que o seu pedido fosse atendido, para que a sua súplica chegasse a Jesus. E nesse momento ele enfrentou toda aquela multidão.
Eram muitas pessoas. Como eu disse um pouco atrás, as pessoas estavam indo com Jesus para a Páscoa, então eram muitas pessoas. E ele enfrentou toda aquela multidão, porque ele tinha convicção daquilo que ele queria, ele tinha fé de que Jesus podia curar ele. E tem outras passagens também que a gente se depara com essa questão de enfrentamento de multidão. Aquele caso do paralítico que foi levado pelos amigos numa cama. Eles também enfrentaram multidão, porque onde Jesus estava tinha multidão em volta dele, todos queriam ouvir ele, todos queriam alguns queriam ser curados, alguns queriam presenciar os milagres. Tinha os fariseus que queriam a todo tempo questionar Jesus para tentar fazer com que ele se caísse algum erro. E aí os amigos do paralítico tentaram se aproximar, tentaram ir pela porta, enfrentando a multidão. Imagino que quem já foi em qualquer lugar com muita gente, aqui um shopping lotado, um cinema na saída de algum evento, sabe que é um empurra-empurra, é cotovelada. Você imagina você passar com uma maca, provavelmente quatro pessoas carregando um enfermo. Eles chegaram na porta, eles viram que na porta não tinha jeito de entrar, eles viram que pela janela não tinha jeito de entrar, e a solução que eles encontraram, pensaram rapidamente, foi levar o amigo pelo telhado. Eles subiram na casa, destelharam a casa e desceram o amigo para que Jesus operasse a cura nele. Eles sabiam que aquela seria a única oportunidade que eles teriam de fazer com que aquele amigo deles fosse curado. Outros casos também, da mulher que tinha fluxo de sangue, que também sabia que a oportunidade que ela tinha era aquela em que ela tocou aos pés de Jesus, e ela também enfrentou a multidão para conseguir chegar até ali. E aí, o que a gente percebe em todos esses casos é que as pessoas foram atrás de algo que ainda não existia, algo que ainda não era concreto. O cego ainda não estava enxergando e não tinha sua visão restaurada. O paralítico ainda não estava andando. A mulher do fluxo de sangue ainda estava com fluxo de sangue. Mas eles já visualizavam aquilo que eles queriam. Eles já tinham a noção daquilo que eles precisavam. De longe, eles já sabiam que era aquilo que eles precisavam. E é isso que é ter fé. Ter fé é você, de olhos fechados, dar um passo adiante na escuridão, sem saber onde você está indo, mas crente de que que Deus vai colocar o chão para você pisar. Ter fé é você dar um passo adiante sem ter as condições necessárias, mas você acredita que vai estar tudo certo, que Deus vai prover tudo o que você precisa. Como eu ouvi um pastor pregando, raramente você vai encontrar alguém que se casou depois que tudo estava pronto, que tudo estava certo, não tinha mais nada, nenhum detalhe a ser resolvido. Porque se a pessoa for esperar tudo para estar pronto, ela vai estar com 80 anos e não vai ter casado ainda. Ou então aquela pessoa que pensa assim, não, eu só vou me casar depois que eu estiver trabalhando numa multinacional como presidente, como CEO da empresa, ganhando 50 mil reais por mês. Coitado, vai ser difícil, né? Até isso é um alerta para mim, que sempre espero as coisas estarem perfeitas para executar, para eu poder vir apresentar a palavra aqui, fazer uma pregação. Eu fico nervoso porque eu queria que tivesse perfeito. Eu faço, depois eu leio, depois eu acho que não está bom, e eu acho que poderia ter acrescentado algo mais. Mas desde um tempo para cá eu venho tentando colocar na minha cabeça uma frase que eu li de uma pessoa que trabalha com psicologia, com essa questão de produtividade, que é melhor algo feito do que perfeito. Ou seja, é melhor você já fazer do que você ficar esperando as condições perfeitas para que aquilo ocorra. Um exemplo de fé para todos vocês aqui é a reforma desse templo. Logo que o Felipe chegou aqui, eu tenho um gosto por coisas mais antigas. Eu sou mais não sou tão velho assim, mas eu sou mais antigão. Eu gosto para mim, um negócio que foi feito mais para trás é melhor. Por exemplo, esse baixo verde da igreja aqui, a galera não gosta nem de chegar perto. Eu já fico, não, cara, mas será que isso não dá uma mexidinha aqui? Não vai ser melhor? Precisa de negócio mais antigo, mais forte, mais resistente, né? Acho que quem é um pouquinho mais antigo sabe disso, né? As coisas parece que antigamente duravam mais.
E quando eu vi esse espaço, esse templo, eu falei, cara, isso aqui dá para a gente fazer o espaço dos jovens. Isso aqui ia ser algo legal. E quando a gente sentou para conversar, a gente viu que precisava de recursos financeiros, a gente conversou com a igreja concordou que a gente corresse atrás das coisas para fazer. Não tinha nada disso aqui. Esses bancos não estavam aqui, quem lembra, eram umas cadeiras brancas, de plástico, que estão lá no fundo hoje. Aqui o altar era pequeno, não era desse tamanho, não tinha carpê, não tinha parede preta, não tinha data show, não tinha luzes, não tinha nada. Essas coisas não estavam aqui. A gente tinha o templo, mas não da forma como está, com um som, o ar-condicionado, graças a Deus, já tinha. Só que a gente já via tudo isso. A gente já sonhava com isso, a gente já conversava, a gente já via os bancos dessa forma, a gente já via o altar dessa forma, a gente já via a logo pintada lá atrás, a gente já via a mesa de som com essa ilha de som para a galera ficar ali mais reservada. A gente deu um passo de fé. Outra coisa que podemos aprender com essa passagem de Bartimeu é que devemos ter atitude. Quando Bartimeu ouviu que era Jesus que estava se aproximando, ele não ficou parado, ou ele não ficou esperando que alguém falasse, nossa, um cego, vamos pedir para Jesus curar ele? Não, a partir do momento que ele viu que Jesus estava passando ali, que ele sabia que era aquela oportunidade, ele tomou atitude e já começou a gritar. Quando tentaram impedir, ele gritava mais alto, e de todas as formas tentando chamar atenção, até que ele conseguiu. E o que ocorre é que muitas vezes nós oramos pedindo alguma coisa para Deus, e a gente não faz esforço nenhum, a gente fica esperando literalmente que caia do céu. E aí o que a gente precisa saber é que Deus vai fazer aquilo que a gente não consegue fazer. Aquilo que está na nossa capacidade, somos nós que devemos fazer. A partir do momento que a gente não alcança mais, aí é com Deus. O impossível é com Deus. Mas aquilo que cabe a nós, nós não podemos fugir. Tem uma história, o pastor Valdir gosta muito de ilustração, né, pastor Valdir? Somente quando tem um humorzinho no final. Uma mulher estava num barco, o barco naufragou e só ela sobreviveu e ela foi parar numa ilha deserta. E ela era uma pessoa muito crente, muito temente a Deus. Quando ela caiu na ilha deserta, ela começou a orar, suplicando para que Deus salvasse ela. Ela orava constantemente, Senhor, eu preciso que o Senhor me salve. Eu preciso que o Senhor tenha misericórdia de mim, eu preciso que o Senhor me dê a salvação. Passados mais ou menos 3 dias, ela se deparou com uma visão. E quando ela se atentou, ela viu que era um pescador num barquinho a remo. E ele também, de repente, viu aquela mulher e foi lá prestar socorro. E aí ele chegou na mulher para prestar socorro, todo solícito. E a mulher falou, não, Deus vai me salvar. Eu orei para meu Deus vai me salvar. E aí passaram-se mais alguns dias. Passou uma lancha pelo aquele local, também visualizaram a mulher lá. E falaram, moça, você quer ajuda? Vamos te salvar. Ela falou, não, meu Deus vai me salvar. E continuava orando a Deus. E passaram-se 10 dias, de repente um helicóptero da Marinha Costeira chegou para resgatar a mulher. E ela mais uma vez falou assim, não, eu orei para que Deus me salve. E aí ela já estava ficando sem água, ela já não tinha mais o que comer. Com mais ou menos 15 dias ela morreu. Ela morreu, como ela era uma crente, temente a Deus, obediente, ela foi para o céu. Chegando no céu, ela quis tirar satisfação com Deus. Mas, Senhor, eu sempre fui fiel, sempre trabalhei na obra, sempre prestei serviços à igreja, sempre fui atenta com meus irmãos, sempre dizimei, ofertei, e no momento que eu precisei, que eu pedi ajuda para o Senhor não me ajudou? Aí Deus olha para ela e fala assim, eu mandei um pescador com um barquinho, eu mandei uma lancha, e mandei um helicóptero, você queria que eu fizesse mais o que para você? O que a gente pode aprender com essa história, mais uma vez, tem atitude. Se ela tivesse na primeira vez já tido a atitude de dar um passo adiante e seguido com o pescador, ela teria sido salva. Não adianta, por exemplo, se o seu pedido, Senhor, me ajude que esse ano eu quero passar na escola sem fazer exame, eu não quero ficar de exame. Só que daí você não abre a apostila, você não lê um livro, você falta às aulas. Ou então você fala, não, Senhor, eu preciso de um emprego, já faz meses que eu estou desempregado e a situação está difícil, eu preciso ajudar aqui em casa, eu preciso ajudar a pagar as contas. E aí você fica esperando que alguém vá na sua casa, bater na porta e fala assim, olha, aqui tem uma vaga de emprego para você não quer? 10 mil reais por mês.
Amém? Cara, você tem que preencher teu currículo, levantar e entregar nos comércios. Você tem que fazer a tua parte, você tem que ter atitude. A terceira coisa, nós não devemos dar ouvidos à multidão. Lá no 48 diz: e muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele gritava cada vez mais. Todos os casos que eu relatei para vocês aqui anteriormente, as pessoas tiveram que enfrentar a multidão. Elas tinham um obstáculo a transpor. E aí muitas vezes a multidão ela quer calar a boca daquele que busca um relacionamento com o Senhor. A multidão ela quer fazer com que você desanime, com que você deixe de lutar pelos seus objetivos. A multidão ela é egoísta, ela pensa só nela mesma. E a multidão muitas vezes torna-se uma barreira entre a pessoa e aquilo que ela quer conquistar. Nós temos que tomar muito cuidado com quem nós ouvimos. Às vezes pode ser que você esteja ouvindo uma pessoa que na sua frente ela te elogia, na sua frente ela bate palmas, na sua frente ela é legal com você, só que na verdade ela não quer o seu bem. Agora preste atenção numa coisa: a mesma multidão que aclamava Jesus, que acompanhava Jesus, que gostava de ouvir as pregações de Jesus, foi a multidão que optou pela liberdade de Barrabás e que gritou para Pilatos crucificar Jesus. Nós não podemos deixar que más influências fiquem entre nós e a nossa vida com Deus. Se você tem um sonho, não deixe que pessoas más intencionadas sirvam de obstáculo à conquista que você quer. O que aconteceu quando a multidão tentou calar Bartimeu? E gritou mais alto. Outra coisa, saiba a quem clamar. Vocês lembram como que Bartimeu se dirigiu a Jesus? Qual foi o título que ele usou para falar com Jesus? Filho de Davi. Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Bartimeu sabia para quem que ele estava direcionando as súplicas dele. Quando ele chamou Jesus de filho de Davi, ele estava reconhecendo Jesus como o Messias das profecias. E ele sabia que o Messias era quem poderia salvar e transformar a vida dele. Se você tiver um problema de energia na sua casa, você não vai chamar um mecânico, você vai chamar um eletricista, né? Se alguém roubar a sua casa, você vai chamar a polícia, não vai chamar o bombeiro. E foi o que Bartimeu fez. Ele soube suplicar a quem realmente resolveria o problema dele. Quinto, diga a Deus o que você quer. Quando Bartimeu se aproximou de Jesus, Jesus lhe fez uma pergunta, mesmo sabendo a resposta que era óbvia: o que você quer que eu te faça? E ele respondeu: que eu possa ver de novo. Ser objetivo nos seus pedidos. Deus não pode atender você se nem mesmo você sabe o que você quer. Não adianta você querer que Deus te ajude a passar no vestibular. Essa é a sua oração de hoje: Senhor, me ajude a passar no vestibular. Mas aí amanhã você fala assim: nossa, eu acho que eu vou arrumar um emprego no comércio, eu vou começar a trabalhar, eu estou morando com meu pai e com minha mãe, então não tenho com o que gastar, eu vou juntar dinheiro, eu vou abrir meu próprio negócio, eu vou ser empresário. E aí passa mais alguns dias, você fala assim: cara, eu acho que eu vou juntar uma grana e vou morar no exterior. Lá paga bem para trabalhar como empregado em qualquer lugar. Acho que eu vou fazer isso. Deus sabe do que a gente precisa. Ele conhece todas as nossas necessidades, mas Ele quer que nós nos relacionemos com Ele. Ele quer ouvir de nós aquilo que a gente precisa. E quando nós sabemos o que pedir para Deus, Ele pode nos surpreender e fazer mais do que a gente pediu, ir além do que aquilo que a gente pediu. Quando Salomão pediu para Deus sabedoria, Deus lhe deu sabedoria e muito mais outras coisas, porque ele soube exatamente o que ele queria pedir. Tenha fé. A fé de Bartimeu transformou a sua vida, assim como de outros personagens, como a mulher do fluxo de sangue, a mulher cananeia, que a filha estava possuída, os amigos do paralítico da maca, a fé de Jairo,
que sabia que se recorresse a Jesus, sua filha poderia ser curada. Todas as pessoas recorreram à fé. E a conclusão que a gente pode tirar de todas essas passagens é que a fé cura, a fé salva e a fé liberta. Lembre-se de uma coisa: a fé é visualizar algo que nem existe ainda, acreditando que Deus vai prover aquilo que você precisa. Nós estávamos conversando hoje mais cedo, em um momento de oração, e o Valentim estava junto, e aí ele lembrou da fé de Abraão. Deus ordenou que Abraão subisse ao monte e que sacrificasse o seu filho Isaque, que foi uma promessa que o próprio Deus fez para ele. E aí até eu falei assim, cara, eu não tenho tanta fé assim não, que eu não ia. Eu falei, não vou não, cara, não vou sacrificar meu filho. Lógico que eu não sou Abraão, né? Abraão andou com Deus, Abraão sabia o que ia correr. E o Valentim fez um destaque interessante. Ele falou, cara, Abraão sabia que Deus não ia deixar ele sacrificar o filho dele. Abraão conhecia Deus. Demorou 25 anos depois da promessa para que o Isaac nascesse. Você acha que Deus ia assim do nada tirar ele? Ele já foi convicto. Imagina no meio do caminho o filho falando, rapaz, mas eu acho que o pai está meio doido, né? Cadê a oferta? Cadê o carneirinho? Aí fala, pai, cadê o carneiro? O que Abraão responde? Deus proverá. Ele já sabia o que ia ocorrer. Mesmo não existindo, ele já tinha visualizado o que ia ocorrer. A fé verdadeira, ela não deixa espaço para dúvida. Dúvida e fé não cabem no mesmo lugar. Quando uma entra no lugar, entra por uma porta, a outra sai. Em Mateus 21, diz o seguinte: Jesus respondeu: eu asseguro que, se vocês tiverem fé e não duvidarem, poderão fazer não somente o que foi feito à figueira, mas também dizer a este monte: levante-se e atire-se no mar, e assim será feito. Imagina o tamanho dessa fé. Se eu olhar para um monte, se eu olhasse para uma folha de papel, eu não teria fé de fazer ela se mover. Imagina você fazer um monte se mover. Lá em Tiago 1,6, ele também é uma orientação para que nós não duvidemos. Peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Algo que eu quero dizer para vocês essa noite é para que firme os olhos em Deus. Mantenha sua concentração em Deus, a sua confiança em Deus. Não olhe para as circunstâncias, não olhe para aquilo que está ao redor, não olhe para a multidão. Olhe em Deus, fixe em Deus. Esquece a lógica. Deus não trabalha com lógica, Ele vai além da lógica. Pedro, naquele momento em que eles estavam no barco, que eles foram adiante de Jesus, e que de repente, no meio da noite, eles encontram Jesus andando sobre as águas, deu um passo de fé. Jesus falou para eles, eles falaram, será que é um fantasma? O que é? Jesus falou, não, sou eu, não precisa ter medo não. Aí o Pedro, era o mais petulante, né? Falou assim, tá, então se é o Senhor mesmo, me chama que eu vou ir onde o Senhor está. E aí o que aconteceu? Jesus chamou. Pedro deu o passo, caminhou sobre as águas. Mas nesse momento, Pedro deixou de olhar para Jesus. Pedro deixou de fixar naquele que era o seu Salvador. E olhou para o vento, ele olhou para as circunstâncias, ele teve medo. E o que aconteceu? Ele afundou e já começou a gritar para Jesus que Jesus salvasse ele. Jesus deu a mão, tirou ele daquela situação de afogamento e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Vocês estão entendendo? A fé é algo que não é só, ano que vem eu vou trocar de carro, eu acredito que Deus vai me abençoar. Não, é você crer que realmente que você vai fazer aquilo que você está planejando, e que se for algo que seja condizente com os princípios de Deus, Ele vai te ajudar. E ao mesmo tempo está pronto para que, se Deus não fizer, Ele vai continuar sendo Deus. Assim como o Sadraque, Mesaque e Abednego, quando o rei falou para eles: se vocês não se prostrarem diante da imagem, vocês vão para a fornalha. Cadê? O Deus de vocês vai te salvar? Olhem para Ele. Mas tudo bem, nós vamos orar para Ele nos salvar, mas se Ele não salvar, nós também não vamos se prostrar, não. A gente confia em Deus. Ele pode salvar, como Ele também não pode salvar.
Tinha um alpinista que ele tinha um desejo de subir um monte, chegar ao topo de um monte, e ele já se preparava para aquilo há bastante tempo, não encontrou ninguém disposto a subir com ele, e aí ele resolveu encarar sozinho. Não vou encarar esse negócio sozinho, é meu desejo, minha vontade. E aí ele acordou cedo num dia, se preparou suas coisas e foi subindo. Quando ele estava quase no meio daquele monte, começou a escurecer. Mas como os planos dele era para que ele chegasse no topo de uma vez, sem paradas, ele não levou nada para que ele pudesse dormir no meio do caminho, ele não se preparou. E aí ele pensou, se eu ficar parado aqui, eu vou morrer congelado, eu vou chegar lá em cima. E ele continuou subindo. Quando de repente ele levou a mão para segurar numa pedra, a pedra estava solta e ele começou a cair. Naquele desespero, no meio da queda, enquanto ele caía naquela queda vertiginosa, ele começou a lembrar da sua vida, dos momentos felizes, dos momentos tristes, de tudo que se passou, e aí ele se lembrou de Deus e começou a se agarrar àquela esperança. E ele começou a orar a Deus, pedindo que Deus salvasse ele daquela situação, pedindo que Deus tivesse misericórdia dele naquele momento. De repente, ele em queda livre, sente um repuxo no meio do corpo e para. E aí ele percebe que, como ele era um alpinista já com certa experiência, ele havia subido com uma corda amarrada no meio do corpo e foi pregando ganchos na montanha durante o percurso que ele queria seguir. E aí naquele momento ele começou a orar mais fervorosamente ainda: Senhor, me salva, Deus, eu preciso que o Senhor me tire daqui, eu preciso que o Senhor faça alguma coisa. Então Deus conversa com ele e fala: você realmente acredita que eu posso te salvar? E ele responde: sim, Senhor, eu acredito que o Senhor pode me salvar. Então pega a faca que está na sua cintura e corta a corda. E ele pensou: não vou cortar a corda, se eu cortar a corda é que eu vou morrer. E aí nesse momento que Deus fala com ele, aí que ele se agarra mais ainda naquela corda, aí que ele fica mais firme. E aí passou-se o tempo, nada de notícias daquele homem. Quando os socorristas foram até o local, encontraram um homem, um corpo totalmente congelado, morto, e com as mãos e os pés entrelaçados numa corda, agarrado a 2 metros de altura do chão. Fé é ter confiança de que Deus vai fazer o melhor. É você descansar e entregar tudo nas mãos de Deus, sabendo que Ele vai fazer o melhor para a sua vida. Lembra que no começo nós falamos sobre oportunidade? Que Bartimeu não perdeu a oportunidade, que ele viu que Jesus ia passando e ele agarrou, porque ele sabia que aquela era a única oportunidade que ele poderia ter. Se nós fizermos uma equação matemática sem números, nós vamos chegar à conclusão de que oportunidade mais fé é igual a ocorrência do impossível. A nossa fé faz com que Jesus opere em nossas vidas. A presença de Jesus, ela cria a oportunidade, mas a fé é o que faz com que aquilo que esperemos de Jesus seja concretizado. Naquela passagem da mulher do fluxo de sangue, ela enfrentou a multidão, ela passou por todos e ela chegou até Jesus, convicta de que se ela tocasse na roupa de Jesus, ela seria curada. E no momento que ela chega, ela se aproxima de Jesus, que ela enfrenta tudo e todos, que ela toca nas vestes de Jesus, Jesus para e ele fala: quem me tocou? Naquele momento Jesus percebeu que ele havia sido tocado por alguém. E Pedro, mais uma vez, o mais petulante, aquele que não tinha meias verdades, falou: Senhor, olha a multidão que tem aqui, o Senhor fala que alguém te tocou? A multidão está te apertando que te tocou. E aí Jesus para e fala: não é isso não. Alguém me tocou porque eu senti poder saindo de mim. A presença de Jesus estava ali, mas a fé da mulher fez com que o poder saísse de Jesus e operasse o milagre e a cura nela. Você pode nascer na igreja, você pode se batizar na igreja, você pode casar na igreja, ter seus filhos dentro da igreja, só que se você nunca tiver andado com Jesus, se você nunca tiver tido a fé necessária, Ele nunca vai operar aquilo que você espera na sua vida. A presença de Jesus cria a oportunidade. Jesus estava presente, é óbvio, em todos esses milagres que ocorreram, Ele que operou o milagre, e através da presença dele foi criada uma oportunidade que, somada à fé, resultaram no impossível.
Jesus estava presente também em Nazaré, onde ele foi rejeitado por ser conterrâneo. E a Bíblia diz que ali ele não fez muitos milagres por causa da incredulidade deles. Para finalizar, quando Deus te chamar, largue tudo e vá.